Olá, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia para quem tá chegando, para quem tá acordando e já vindo aqui participar comigo e daqui a pouco com a Neuza também, né, que tá chegando dessa nossa live, desse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar aqui então, né, sobre a nossa potência, né? Eu e a Neuza. A Neuza já chegou aqui, já entrou na live. Bom dia, Neuza. Então, sejam todos bem-vindos. Eu acho que devem estar me ouvindo bem. Daqui a pouquinho, Neuza, a hora que você quiser pedir permissão para entrar, aí eu já tô pronta aqui para aceitar a sua entrada na live. E aí a gente já pergunta, né? Bom dia, Pati. Pergunta se as pessoas estão nos ouvindo. Não sei se você nos ouve. Vocês... Então vamos aguardar aqui a Neuza pedir a sua entrada. Bom dia. Bom dia. Ó, então a Neuza vai entrar agora. Bom dia. Obrigada. Bom dia, querida. Então, hoje nós vamos falar aqui. Bom dia, Neuza. Chegou. Bom dia, tudo bem? Bom dia, e você? Tudo bem? Tudo bem com esse friozinho aqui do sul. Então, olha só. Primavera e a gente com frio. Então, eu tô vestida de astronauta quase hoje aqui, né? Porque acordou um frio louco aqui no sul também. A temperatura bem menos de 10 graus no primeiro dia de primavera. Então, é o que temos, né? Sim, aqui também tá bastante frio aqui no oeste de Santa Catarina. Ai, gente, eu tô lá vendo. Então, a gente tá aqui com esse frio e é o que temos, né? Vamos lá. Sim. Então, eu tava aqui falando para as pessoas, né, que hoje o nosso assunto dessa live é justamente a gente dar sequência ao que a gente vem falando, né, nessa nossa série de lives sobre a questão da liberação emocional, né, e o quanto isso vai auxiliando o nosso processo de empoderamento pessoal, né, a libertação das nossas crenças, e quanto isso vai fazendo com que a gente consiga fluir melhor, então, né, na nossa vida, né. E aí eu acho que hoje, né, pelo que nós tínhamos conversado, nós duas, a ideia era a gente trazer um pouquinho desse entendimento, vamos dizer assim, para as pessoas, né, para elas poderem compreender melhor como é que isso se dá exatamente, né, essa crença que é alimentada por uma emoção, que veio lá de uma vivência pessoal que nós tivemos em dado momento da vida, né? Como é que funciona isso, a dinâmica disso aqui dentro de nós, né? Eu acho que a gente poderia trazer um pouco isso para dar essa clareza para as pessoas, que era mais ou menos isso que nós havíamos conversado, Neuza. Sim, e eu acho que isso é importante porque todos nós temos desejos, né? Sonhos que gostaria de realizar. E a gente só realiza esses sonhos de forma mais leve, mais tranquila, quando a gente acessa o nosso poder pessoal. E o nosso poder pessoal, ele está ancorado nas nossas forças internas, digamos assim, né? Naquilo que é de mais valioso, que é aquilo enquanto essência do nosso ser. E a questão, as emoções, né? Elas são aí elementos que trazem muitos prejuízos para a nossa vida, porque elas mexem, elas nos desequilibram de forma muito fácil, vamos dizer assim, né? Muito fácil e às vezes elas nos colocam na lona mesmo, né? Como eu falo. E tá, assim, daí a gente se pergunta, tudo bem, mas emoção, como é que você vive sem emoções?
a gente não vive sem emoções. É impossível, é impossível. É, é impossível porque elas fazem parte do nosso ser. Nós somos aqui um ser que tem um corpo emocional, inclusive. Né? E as emoções são fundamentais para que a gente compreenda esse mundo e principalmente para que a gente evolua com todos os desafios que esse mundo nos traz. Então, por isso que é tão importante a gente compreender as emoções e saber o que a gente pode fazer com elas, né? Saber que, embora a gente não possa impedi-las de chegar no nosso campo, a gente não pode a gente não tem como a gente não sentir emoção, mas nós temos questões que a gente pode inteligentemente, né? Tanto a inteligência mental quanto a nossa inteligência corporal, aí que tem uma inteligência divina que dá suporte para tudo que o nosso corpo é capaz de fazer. Trabalhar isso melhor, liberar. Nós estamos falando muito nessa palavra, liberar. Tem muita gente que diz que é impossível você liberar uma emoção ou você limpar. Porém, a gente já sabe que é É possível possível. você tirar essa emoção ou a força dela do seu campo, né? Tanto É. do campo físico, do teu corpo energético, do teu corpo físico, quanto do teu campo e corpo energético, porque nós temos vários corpos energéticos, né? Com Sim. diferentes densidades aí. Então, é isso que eu e a Adri temos nos proposto a falar, assim, de forma bem insistente, digamos assim, porque isso é fundamental para que a gente tenha uma vida equilibrada, que a gente tenha uma vida mais alegre, porque a alegria é o campo, é o espaço onde a gente é capaz de realizar os nossos sonhos, onde a gente é capaz de acessar tudo aquilo que a gente deseja. E tenho certeza que quem está aqui na live, quem está chegando, bom dia, pessoal, seja muito bem-vindo. Vocês podem ir deixando seus comentários, suas perguntas. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, ninguém deseja uma vida de sofrimento, né? Todos nós desejamos uma vida de conquistas, de realizações, de alegria, de felicidade. Certo. E isso não tem como não passar pelas emoções. Mas é bem isso, né? Então, assim, é muito curioso você ter trazido isso, né, inicialmente, e essa questão de não... É impossível viver sem emoções, né? Porque às vezes a gente tá ali trazendo essa questão de, o quanto as emoções... Mas aí é importante a gente pontuar isso, porque às vezes na imaginação da pessoa, ali no mental, cria-se uma certa confusão com relação a isso, né? Mas como que eu vou ficar insensível, eu vou viver na frieza emocional? Não é isso, né, gente? Nós sabemos que nós somos capazes como seres humanos, né, e com detentores de um corpo especificamente emocional, dentre tantos outros que temos, como a Neuza trouxe, nós somos capazes de sentir muitas coisas, né? Emoções bastante nocivas e até destrutivas para nós, que é dessas que nós estamos falando, né? Da necessidade de liberar essa qualidade de emoções. E emoções muito positivas e muito evoluídas até, né? E essas, então, a gente não quer liberar, né? A gente quer que elas se fortaleçam em nós, né? Então, eu acho legal a gente trazer essa colocação, porque eventualmente pode se criar ali, né, no imaginário das pessoas uma certa confusão com isso, né? Então, eu tinha pensado aqui, Neuza, não sei como é que tu vê, trazer um exemplo prático, para que a gente consiga construir para as pessoas e trazer essa clareza de como é essa dinâmica, né? De como que uma emoção assim mais nociva, vamos dizer, né? Aqui a gente está indo para uma polaridade, né? Nociva ou positiva, né? Negativa ou positiva, mas é como a nossa mente racional entende as coisas, né? Então, como nós vivenciamos as coisas, para que as pessoas consigam ter um pouco mais de clareza. Tu acha que é válido a gente trazer um exemplo assim? Com certeza. E pensando nisso, assim, eu acho que nós temos, acho que é uma crença muito que todos têm, né, ou tiveram em algum momento da sua vida,
E ela é uma crença assim que nos enfraquece, que nos desempodera demais, porque ela tira o nosso alto valor, né? Que é essa crença de a gente sempre precisar a validação do outro, né? É uma É crença. justamente esse exemplo que eu tinha pensado também, né? De trazer, porque isso é algo bastante corriqueiro, né? Que, como você falou, muitas pessoas ainda experimentam isso, vivem assim, baseado, né, com essa crença, às vezes até inconsciente, muitas vezes ela é inconsciente. E outras pessoas já se libertaram disso, mas sabem o que é isso, né? Uhum. Então, só vou agora, até casou bem com um trabalho que eu fiz agora cedinho lá para as mulheres da comunidade, que eu enviei uma frase, o pingo de consciência, né? Que o mundo, o universo, ele não decodifica o outro, ele só decodifica você, né? Por quê? Porque nós somos luz. A nossa essência é luz, né? A gente, por muito tempo, pensou que o menor fragmento de uma matéria seria o átomo. A gente agora já sabe que menor que o átomo é o fóton. E a essência do fóton é luz. E nós somos feitos de fótons. Tudo no mundo, tudo que existe é feito de fóton. Então, quando a gente diz, a gente já falou várias vezes, né, que a sua essência é luz, é a mais pura verdade. Você que está aqui assistindo, eu, a Adri, a nossa essência é luz. E essa luz, a nossa energia, é a energia pela qual o universo recebe os nossos pedidos e os nossos desejos, né? O universo, o Criador, Deus, enfim, a fonte É de tudo como que é, queiram, né? né, como cada um gosta de chamar, se conecta com essa energia, né? Ela só decodifica, ela só entende a minha energia. Cada ser que está aqui é um universo único, singular e específico e que emana a sua luz. A sua luz é frequência, é energia. E aí, quando nós estamos num espaço de desempoderamento, que é um espaço de desvalidação, né? Quando você vai para sua autoinvalidação e essa crença de que eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa, eu não tenho habilidades, eu sou uma inútil porque nada que eu faço é bom, né? Ninguém me reconhece. Veja bem, que nós estamos colocando o nosso valor, nós estamos colocando o peso, vamos dizer assim, né? A valoração da nossa luz, do nosso poder na mão do outro. Nós estamos dependendo que alguém nos diga que nós somos valiosos, que nós temos habilidades, né? Que nós somos lindos, que nós podemos criar tudo que nós podemos criar. Nossa, como você é inteligente, como você é criativo, E aí, quando nós estamos nesse espaço, porque é uma crença, por que é uma crença? Porque é um pensamento que eu sustento, né? É um pensamento e um sentimento que eu acredito. Crença é todo pensamento ou sentimento repetitivo que você tem que se torna uma verdade para você. Então, Exato. tanto vale para coisas positivas quanto para coisas negativas, porque nós temos crenças com as duas polaridades. O problema é que nós damos muito valor e muita energia para a crença negativa, para as nossas crenças limitantes, os nossos programas mentais limitantes, né? Então, quando nós estamos nesse espaço, é como se a nossa luz Apagar. apagasse. É como se o nosso brilho ele fosse ofuscado por todos esses pensamentos e sentimentos que nós temos. Então, imagina como que um ser que está lá desempoderado, que né, a gente gosta de brincar assim, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Quem que vai olhar para mim? Quem que vai valorizar o que eu faço? Quando eu estou nesse lugar, a minha velhinha está apagadinha. Então, a energia que eu emano para o universo, ela é uma energia de não poder, é uma energia fraca. E o universo, ele só vai responder na mesma medida da minha frequência, né? A lei da atração, ela explica isso muito bem. Então, a lei da atração não é só para você conseguir coisas.
A lei da atração é como funciona todo o universo. Tudo É. na nossa vida funciona Nós pela lei da atração. Todos os dias a gente está trabalhando com a lei da atração, né? Porque tudo que nós emanamos está se conectando e atraindo alguma coisa para nós, né? Então a gente tem que ter essa presença, né? O objetivo aqui não é falar de lei de atração, mas só para que a gente tenha esse entendimento. Porque quanto mais compreensão a gente tiver de como as leis universais, de como o universo funciona, de como nós funcionamos, mais clareza, mais consciência a gente tem e é onde a gente tem maior poder de nos transformarmos, né? Então é importante sempre a gente buscar o conhecimento, né? Buscar ali o entendimento dessas questões todas, né? Que nos envolvem, né? Que somos nós somos isso, né? Então a gente está o tempo inteiro E, ali atraindo, magnetizando alguma coisa. e isso que eu estava falando, Adri, assim, eu acredito que encaixa muito bem naquilo que a gente pode chamar de dependência emocional. Né? A Exato. independência emocional nada mais é do que você se colocar em segundo plano. E essa dependência emocional não está só com uma relógio de casal, né? Ela está numa relação de pai e mãe, de filho, de amigo, né? De companheiros de Sim, trabalho, de sim. colegas, ela está em tudo. Sempre que você se coloca no segundo plano, né? E você sempre está validando, ou você está ali colocando a outra pessoa e as necessidades dela, e você faz primeiro tudo aquilo para atender a necessidade dela e não a sua, você está se colocando no segundo plano. E em escala maior, né? Em escala, por exemplo, que você vai fazendo tanto isso que você acaba se auto-abandonando. É. O autoabandono é o que mais pode te desempoderar. É o que mais pode tirar o teu brilho, tirar a tua luz. Pensa em qualquer objeto, né, que você ama, mas que você deixa esquecido lá no cantinho de uma prateleira, lá no quarto, e que quando você vai ver, né, estava tão escondidinha que estava cheio de pó. E você precisa começar a limpar aquilo para que aquele objeto se mostre de novo, né? O quanto ele era lindo, ele era querido, por quê? Porque ele tinha aquele valor, ele tinha aquele poder, né, com você. E assim, quando a gente fala dessas coisas também, a questão das emoções, é muito relativo. Como tudo nesse mundo, nós estamos no mundo do relativo, mas relativo por quê? Porque assim, coisas que talvez me afetem profundamente, que mexem com o meu emocional, que me desestabilizam, pode não acontecer com você. E uma mesma emoção a gente pode sentir em situações muito diferentes e diversas, né? Então, por isso que é muito relativo como cada um sente, por isso que é muito importante cada um desenvolver esse autocuidado, né? Esse autotrabalho com relação à percepção das suas emoções. Exatamente, né? Você fez um apanhado muito completo dessa questão toda, né, de como funciona e aonde isso tudo pode nos levar, né, ou não nos levar, né, quando na verdade a gente está falando ali de uma crença que nos limita, né, que nos paralisa. Então, tá bem completo, né? Eu eu talvez gostaria, e talvez então eu vou fazer, já que você fez toda essa fala aí mais bastante completa, eu vou construir aqui, vou tentar ser breve para construir uma ideia bem, um exemplo bem hipotético, gente, né? Mas vai fazer links aí para vocês de tudo isso que a Neuza já trouxe, tá? Então vamos aqui exemplificar, vamos supor, né, que nós somos criança, né? Então, assim, na nossa infância, né? Porque muitas das nossas crenças, elas são... Percebam que quando a gente é criança, né? A gente é muito ávido por conhecimento, né? Então, a gente é aquela esponjinha também, né? Então, vamos supor aqui que nós somos criança, voltamos a ser criança. E no nosso meio, né, onde nós convivemos, onde nós estamos inseridos ali, seja família, escola, né, esse meio todo que nos acolhe, então, nós vivenciamos, experimentamos, seja conosco mesmo, ou
ali naquele meio que nós estamos, nós temos experiências de vida onde uma pessoa, né, maior que nós, ali no caso um responsável, aí pode ser uma professora, um pai, uma mãe, ele nos trazia palavras, né, de invalidação. Né? Então aí vocês podem imaginar uma sorte de palavras, né? Você muitas vezes acontece, né? Você é burro, né? Você não sabe fazer isso, não sabe lavar a louça direito, não fez a lição, enfim, né? Coisas assim. Ou então aquela criança, né, que estava ali, nós criança, querendo muito a atenção, né, do nosso papai, da nossa mamãe, fazia um desenho, ia lá, mostrava o desenho, queria que o papai ou a mamãe dissesse que estava bonito, né? E o papai e a mamãe, mal olhavam e, né? Então, isso na nossa criança foi engatilhando e despertando emoções que nós ali no nosso nível consciencial, né, da nossa tenra idade, foi significando, foi tendo importância e aquilo foi virando uma verdade para nós, dentro do nosso corpo emocional. É assim que se formou uma crença. Então, aquela emoção engatilhada por alguma atitude, né, de alguém ali me invalidando, não reconhecendo, né, a beleza do meu desenho, ou falando palavras desempoderadoras para mim, né, no caso eu, Adriana, criança, é que foi sendo construída, então, uma crença. Então, essas emoções sustentaram para mim uma verdade de que eu não era capaz, eu não era hábil, eu não tinha a condição de fazer X coisa. Percebem como é que funciona aqui dentro da nossa psique, como é que funciona a construção de uma crença. Então eu vou crescendo, né? Eu vou ficando adulta e eu tenho aquela crença, e essa crença ela roda nem sempre conscientemente, né, gente? A gente sabe que as nossas crenças, elas estão ali rodando, nós somos geridos 95% pelo nosso subconsciente, que é onde estão essas crenças. Então, isso vai acontecendo sem eu me dar conta, né? Quanto mais inconsciente eu estou, menos presente eu estou para isso tudo, mais isso vai rolando no automático, né? O piloto automático. Então eu vou crescendo e isso vai rodando automaticamente na minha vida. E eu então vou ali funcionando nessa vida, me achando incapaz, me achando inútil, né? Totalmente desempoderada, querendo muitas vezes, olha aonde isso pode, as ramificações disso tudo. Buscando, às vezes, né, que alguém faça por mim, porque, né, já que eu não sou capaz de resolver, de fazer, então eu preciso que venha alguém, um salvador, alguém venha me salvar, né? Alguém venha fazer por mim, venha me tirar dessa situação. Então percebam as ramificações de tudo isso. E só para que vocês entendam tudo isso que a Neuza tinha trazido antes, né? Um exemplo bem corriqueiro também, né? Porque isso não é impossível, né, de acontecer, né? E a gente vai... Qual é o nosso trabalho, né? Que a gente também fala bastante, né, Neuza? O nosso trabalho qual é, né? É justamente olhar para isso, né? Porque se a gente não olha para isso, a gente muitas vezes segue rodando num piloto automático, vida afora, encontrando sempre dificuldades, né? Ou ali tá sempre desempoderada, né? Não está ali ciente, consciente da sua luz, do seu poder pessoal, da sua capacidade, né? E isso não é legal, porque vai nos levando para construções que nós muitas vezes não desejamos vivenciar, mas vivenciamos, né? Porque a gente está sempre criando alguma coisa, sempre conectando, magnetizando alguma frequência para nós, né? Então, conforme o que nós emanamos. Então, daí advém, né, o que nós seguimos batendo aqui, né, constantemente, né, frisando, repisando e trazendo a atenção para vocês, dessa necessidade, né, da gente trabalhar nessas emoções, trabalhar nessas crenças para diminuir, para enfraquecê-las no nosso campo, liberá-las, para que então a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira potência possa se colocar no mundo, né? Possa ocupar o seu lugar no mundo, né? Que também é um bordão que eu e a Neuza trazemos, né? Que cada um de nós veio para ocupar o seu lugar no mundo. Todos nós somos importantes, somos pequenos elos de uma grande corrente, cada um tem a sua importância no mundo. Então, a gente
precisa de verdade fazer esse autotrabalho, né? Olhar para tudo isso, para a gente conseguir ser a melhor contribuição com a nossa luz e com a nossa potência para o mundo. Perfeita, Adria. A Adria é maravilhosa com esses exemplos. Ela Ah, vai ali no... vai ali no... Fica muito fácil somos. de a gente entender isso. Então, essa live, né, a gente pensou como acessar nossas forças internas. E as nossas forças internas é isso. É quando a gente está no poder, a gente está ancorado nas nossas forças internas, quando nós estamos acessando o nosso poder pessoal. E o nosso poder pessoal só é possível de ser acessado a partir dessa liberação dessas crenças, porque tudo é crença. Ou é positiva ou é negativa, né? E é nosso trabalho aqui, a gente veio, não sei, talvez alguém esteja aqui, que está aqui, acompanha também os vídeos do CRAI, os ensinamentos que ele nos traz, e né, todo o material que a gente acessa, e não só ele, mas diga assim, os livros sobre a espiritualidade como um todo, as inúmeras canalizações, tem trazido isso, né? Sempre trouxe, mas agora sim de forma muito mais aberta e muito mais acessível para todo mundo. O nosso trabalho a gente veio aqui para fazer um trabalho de autoconhecimento, um autotrabalho de reconhecimento de quem a gente é. E nós somos luz. E se nós estamos aí encobertos por essas camadas de crenças, por essas camadas de emoções negativas, a gente não vai acessar. A gente não vai realizar tudo aquilo que o nosso mestre, né, Jesus falou tanto, que nós somos tão poderosos que nós temos... Eu não vou lembrar exatamente como é a frase, né, mas vocês são tão capazes quanto eu, fazem tantos milagres quanto eu, é que vocês têm pouca fé, né? Foi mais ou menos essa foi a mensagem que Cristo nos passou. E aí, Sim. pouca fé, por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente nem Porque a gente acredita na nossa habilidade, né? Isso não quer dizer que a gente vai sair fazendo milagre por aí, como, não né? naquele nível, porque, né? Mas a gente, Ele mas a gente acreditando mais em nós, fazendo esse trabalho que nos cabe, né? Fazendo essa limpeza, essa liberação emocional de crenças, de novo, né? As crenças, justamente aquelas crenças que nos limitam, né, gente? Que nos paralisam, que nos põem em uns espaços, umas caixinhas muito apertadas, né? Então é isso, é aí que a gente tem que trabalhar. Então, quanto mais a gente trabalha nisso, a gente vai se redescobrindo, vai se reconhecendo, né? Que é uma palavra muito apropriada, vai reconhecendo as nossas habilidades. Pode ser que assim, ó, a Neuza é muito boa em alguma coisa que eu não sou tão boa, né? Mas eu posso ser boa, ter habilidade melhor do que ela em outra coisa. E assim somos todos. Por isso que somos, vejam bem que isso, por isso somos elos de uma mesma corrente, por isso somos tão importantes, porque cada um tem a sua habilidade específica e quanto mais unidos estivermos, mais juntos estivermos, aí conseguimos, né, colocar a coisa para andar para a frente, né, não ficar andando para o lado, andando para trás, né. Então, nesse e é sentido. isso, gente, porque quando cada um, né, Adri, faz o seu autotrabalho, vocês imaginem assim 100 pessoas. Vamos fazer assim Sim, uma imagem, o né? impacto 100 pessoas. Uma delas faz o seu autotrabalho e aquela pessoa vai para frente, vai para o mundo, realiza sonhos, conquista, está no seu processo de evolução. Porque nós estamos aqui, isso é uma outra crença que a gente tem muito forte, que é a crença do não merecimento. Que a é, gente acha que a gente não merece coisas boas, que a gente não é bom o suficiente para ter aquilo, ou que a gente não se esforçou muito, e o não merecimento, ele tem suficiente. uma... Nós temos uma crença muito forte que o não merecimento está diretamente ligado com um esforço braçal, né? A luta, né? A, a luta, e não com a dedicação, que é muito diferente, né? Esforço e dedicação para aquilo É, que você faz. E aí você, de repente, tem 5 pessoas fazendo aquilo. Aí, de repente, tem 10, tem 15, tem 20. Veja a olha o contribuição impacto que cada do mundo. um, o impacto que cada um individualmente tem sobre isso. E a gente sempre fala, né, assim, puxa, mas o que adianta? Né, quantas vezes eu também já pensei isso? O que adianta eu aqui, estou fazendo o meu trabalho, eu procuro fazer melhor, eu estou aqui, mas olha ali, né? Olha ali meu irmão, olha ali meu tio, olha a minha família, olha meu amigo, e não estão fazendo nada.
E aí, o que adianta eu fazer tudo isso? Adianta, porque você está fazendo isso, além de fazer isso só para você, que é o que mais importa, né? Importa. Você fazer esse movimento para você, você de alguma forma está contribuindo com a energia de todas as pessoas que estão ao teu redor. E sem que você perceba, ou talvez sem que seja a sua intenção, você está sendo o convite para que as pessoas que estejam ao seu redor também comecem a fazer esse caminho de melhora pessoal, de evolução, enfim, né? Exato. E aquilo que nós começamos a live falando, eu não preciso ser validada por ninguém. Eu não preciso que alguém diga, ai, Neuza, que linda, você está fazendo o seu processo de autoconhecimento. Eu não preciso disso, né? Ser bom para mim é eu reconhecer o quanto eu estou melhor, o quanto eu estou mais consciente, o quanto eu estou criando mais na minha vida, seja criando mais paz, criando mais tranquilidade, criando mais leveza. E aí a gente vai percebendo que quando você está nesse espaço as coisas acontecem. Não é acontecem, porque as coisas não acontecem. Você cria aquilo de Sim. forma mais fluida, com as forças do universo, porque tudo é mental. É a nossa mente que cria muita coisa. Então, isso já é suficiente. Eu não preciso Do da reconhecimento, né, do validação, do sim. reconhecimento de ninguém, né? Então, assim, e aí que a gente precisa trabalhar essa crença, assim, que é tão libertadora, que é essa questão da dependência, da validação, né, do Dependente. outro, da dependência emocional, porque é emocional por quê? Porque o sentimento, a emoção de validação é uma emoção, ela tá aí, né, pegando. Então, isso já é tão importante e tão valioso na nossa vida, né? E uma coisa que essa frase eu anotei. E aí a nossa frase é a frase do nosso mestre, que eu não sabia a outra, mas essa, né? Essa tu sabe. Ame o seu próximo como a É, si mesmo. é, Como que sim. você vai amar alguém? E aí a gente pode trocar amar por qualquer outra coisa, qualquer outro verbo, se você não faz isso com você mesmo. É, A gente só consegue dar o que o a que gente tem. tem. É, Né? exato. Lembra que primeiro a gente doa, depois a gente recebe. É, né? Então, É a analogia da máscara do frase mais avião, fácil. né? É a analogia da máscara do avião, né? Primeiro eu ponho a máscara em mim para poder ajudar quem está do meu lado, seja até uma criança, né? O meu filho, minha filha, né? Que seja comigo. Primeiro a gente. Porque isso vale para tudo, né? Como que eu vou poder entregar algo positivo, algo legal, construtivo, construir algo legal para mim e para, né, quem está comigo no meu círculo ali, vamos dizer, pessoal, se eu não tenho nem aquilo para mim, né, nem aquilo dentro de mim, né? Isso acontece muito em relacionamentos afetivos. Agora me ocorreu isso, né, Neuza? Muito em relacionamentos afetivos, às vezes, assim, o casal, a pessoa tem, muitas pessoas funcionam assim, né, dentro de um relacionamento. Ai, porque o fulano, né, não me faz feliz, o fulano não me reconhece, o fulano Me não, valoriza. né, não me valoriza, poxa, eu faço, né, cuido dele, cuido dela e não me valoriza. Percebe que você está dando todo o poder na mão do outro, da outra, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, enfim, né? Então, aí é que tá, né? Então, quando eu não me valorizo, quando eu não me reconheço, quando eu não me amo, perceba que o outro é um indivíduo que pode estar no mesmo nível consciencial que você. Então, ele também pode estar esperando que você o reconheça, que você o valorize, que você o ame. Então, tudo aquilo que você está aqui pensando, ele não me ama, não me valoriza, não me reconhece, o seu companheiro ou companheira pode estar pensando igual. Né? Então, assim, um fica esperando pelo outro, ninguém está fazendo o seu autotrabalho, nenhum dos dois talvez não esteja fazendo, né, o seu autotrabalho, que é de se reconhecer, né, de se integrar, de se fazer inteiro, né, na sua essência, de se autoamar, né, de se auto-reconhecer, de se auto-valorizar. E como é que eu posso dar isso para o outro se eu não tenho? Me ocorreu isso agora porque isso é bastante comum também, né? Algo muito corriqueiro
dos relacionamentos, especialmente afetivos, né? Até familiares também, às vezes isso acontece com frequência, né? Alguns relacionamentos de amizade também, né? Mas especialmente os afetivos é bastante comum, né? A pessoa sempre está ali esperando que o outro, né, faça aquele preenchimento daquele vazio que eu tenho dentro de mim, mas eu não estou preenchida de mim mesma, não estou integrada com a minha essência, com a minha luz, né, com o meu ser. Aí fica um pouco difícil. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma colocação, fique bem à vontade para fazer isso. E eu acho, Adri, que a gente já pode ir partindo para os convites, né? O convite para semana que vem, quem está aqui acompanhando a live, quem nos acompanha nos nossos, né, no Insta. Semana que vem a gente vai fazer 3 lives operando a mesa quântica de equilíbrio emocional, que é uma mesa, uma ferramenta energética que libera as nossas emoções, ativa estados de ser mais elevados, alinha os nossos chakras, traz a energia dos arcanjos na dimensão da vida que nós estamos precisando para que ancore essa liberação e essa ativação também. E a gente, nessa mesa, né, essa ferramenta também ativa a energia da prosperidade no nosso campo. Então, nós deixamos aqui o convite para vocês participarem conosco semana que vem. E como ela vai ser a gente vai operar a mesa ao vivo, as pessoas que estiverem conosco na live vão receber, né, todo esse tratamento, todo essa energia. Lembrando que ela é uma ferramenta quântica e energia não tem limite de tempo e espaço. Ela faz a leitura do nosso campo emocional, das pessoas que estão aí, né, formando a egrégora do momento. Então, se alguém quiser trabalhar aí algumas questões, e assim, gente, nós, né, que temos feito sessões com frequência, trabalhado com grupos individualmente, todas as pessoas que recebem a devolutiva da mesa ficam impressionadas com a clareza da leitura, né? O quanto é coerente com aquilo que a pessoa está vivendo ou viveu. E lembrando, gente, assim, ó, agora, que todas essas emoções que a gente não trabalha, que ficam aí no nosso campo, que chega e a gente não olha para elas e não faz o devido trabalho, elas ficam aprisionadas, elas incorporam, vamos dizer assim, né? O nosso corpo físico e os nossos corpos. Fica aquele imprint, né? Como é dizer, aquela imagem, aquela memória daquela emoção, ela fica ali armazenada e toda vez que a gente desencadeia, tem um processo, tem um gatilho, aquela emoção vem à tona e ela vem trazendo aí os caminhos neurais que a gente começou, né, falamos um pouco do nosso, que é um comportamento, porque é químico o negócio, não é só energético, né? A emoção, ela tá no nosso corpo e ela desencadeia processos químicos. E esses processos químicos ficam registrados no nosso corpo. Elas estão ali, toda vez que você acessa aquela memória, aquele gatilho vem, você desencadeia aquilo e aquela energia está ali trazendo implicações, né, no nosso campo, na nossa vida. Então, lembrei disso porque falamos, né, as emoções de agora, as emoções de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, há vidas passadas, elas estão até vidas passadas, né? Porque a gente acaba, como a gente fica com essa memória, né? Com esse imprinting, essa impregnação, e às vezes a gente vai levando isso por várias vidas posteriores, né? Como um comportamento viciado, né? Que a gente chama, né? Porque fica ali, aquilo é tão forte, tão grudado na gente, né? Que a gente vai repetindo aquilo ali. E a cada experiência de vida que a gente tem, pode ser experiências diferentes, que a gente não vive sempre a mesma coisa, né? Mas ela vai engatilhar, às vezes, aquela emoção lá que está mal trabalhada, né? Que não está realmente ali liberada, né? Enfim, que está ali impregnada, causando essas implicações todas, né? Então, é assim que funciona, né? E essa questão química que a Neuza bem trouxe é justamente isso, né? Porque quando determinadas emoções e qualidades de emoções,
elas liberam processos químicos diferentes no nosso corpo físico e vão ativar glândulas diferentes do nosso corpo físico, então determinadas regiões do corpo, né? Então por isso que uma pessoa, aí é para outra live, né? Mas por isso que as emoções elas têm frequências determinadas e está muito associado com os nossos chakras, que são os nossos centros energéticos, né? Então determinadas pessoas às vezes têm, quem já não ouviu falar, né? Ai, nossa, quando eu tô muito nervosa, ou quando eu tô muito assim, assado, né? Emocionalmente instável, ai, eu sinto muita dor na lombar, eu sinto muita dor na cervical, eu sinto muita dor de estômago. Isso tem a ver com os nossos, com aquele centro energético que está ali sendo implicado, né, impactado por aquele conjunto todo de emoções que está fazendo todo o processo de liberação químico dentro do nosso corpo, acionando as nossas glândulas. Então, assim, é um assunto vasto, complexo, né? Eu adoro. Eu sei que a Neuza também adora, né? Mas não é a nossa motivação da live hoje, mas só para que vocês vejam quanto a coisa vai tomando uma proporção, né? E o que a gente pode fazer pontualmente é, no mínimo, né, se comprometer conosco mesmos de, ok, eu vou olhar para isso, né? Eu vou olhar para isso, eu estou aqui querendo limpar, eu estou escolhendo limpar isso, enfraquecer isso na minha vida para que eu tenha mais leveza, mais facilidade, né, mais alegria no meu viver, mais fluidez na minha vida, que as coisas me cheguem com mais facilidade. Então, assim, eu vou olhar para isso. E aí, a partir dessa simples escolha de você ali ter, né, obviamente, um auxílio, como é o caso dessa ferramenta que a gente vem trazendo, né, essa ferramenta da mesa quântica de equilíbrio emocional, esse é o nome, né, dessa mesa. Então, quando você usa esse recurso para te facilitar, para agilizar, né, e te auxiliar nesse teu processo, você tem muito melhores condições, né, para poder fazer esse trabalho, né? Então, dá início a isso. E vejam aonde tudo isso, né? A gente trouxe aqui algumas pinceladas de onde tudo isso vai, né? Até onde tudo isso pode ir, né? Então, fica aí mais uma vez, né? Vou reforçar o convite da Neuza que ela já fez. Na semana próxima, segunda, quarta e sexta, nós faremos, né, uma live em cada desses dias, onde então operaremos online, ao vivo, à mesa, fazendo ali a liberação daquela egrégora de grupo que estiver na live. Então a gente nem vai trazer muita conversa, né, Neuza? Porque ali a motivação realmente é fazer ao vivo a sessão de liberação com as pessoas, né? Então, para que vocês possam perceber, sentir, ter as percepções próprias de vocês sobre como essa mesa trabalha, qual é a ação dela nos nossos corpos e no nosso campo. Então, né, nada melhor do que você mesmo experimentar do que nós ficarmos aqui falando sobre ela. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né, Adri? O pessoal não colocou nenhuma pergunta, então acho que fomos claras. Assim, pelo menos nos dedicamos aqui para trazer clareza. Então, e agradeço o convite, Adri. Agradeço a nossa jornada, enfim, a nossa caminhada juntas aqui com essa mesa e com tudo que a gente tem acessado também, né, enquanto com consciência, porque eu todo dia agradeço o quanto essa mesa tem contribuído na minha vida, justamente por acessar isso, né? Trazer mais clareza, mais consciência de tanta coisa que eu preciso melhorar ainda, né? E, nossa, ela é muito... Ela tem sido de verdade, né? Muita luz, né? Muita contribuição para trazer apontar, né? Todo o caminho que a gente tem que trilhar, né? Essa é a real, né? A realidade. Então, eu também tenho muita gratidão, né? Por ter acessado isso, né? Através de ti. E através dos anjos, né? Lembrando que nós acabamos não falando, né? Todo o trabalho com a mesa quântica de equilíbrio emocional é feito pelos anjos, né? E pelos arcanjos. Então, não sou eu, não é a Neuza, né? Nós só somos ali um canal de operação daquela mesa, né? Uma espécie de ponte entre os anjos e arcanjos, né? E quem está sendo ali tratado por ela, né? Então, é importante colocar isso. Então, também te agradeço essa conversa, esse bate-papo. Agradeço as pessoas
né, que nos assistiram e aquelas que ainda nos assistirão. Então, sejam muito bem-vindas. E ao assistirem a live, né, muita gente não pôde estar online, ao vivo, por conta do horário. Se quiserem mais informações sobre a mesa, estejam na segunda, na quarta e na sexta para receberem, né, as sessões ao vivo. E aí vocês vão ter melhores condições de ter as suas próprias percepções. E querendo saber sobre atendimento individual, tanto eu quanto a Neuza, né, fazemos atendimentos individuais e também coletivo. É só nos procurar, tá? Então, acho que era isso, né? É isso. Gratidão a todos e até semana que vem. Então, gratidão também. Obrigada. Ó, Inspire Consciência é a Regina, né? Uma queridona. Obrigada, Rê. Tá? Esteja conosco semana que vem, tá? Um beijo a todas, então. Muito obrigada. Até segunda-feira. Excelente final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.